Quando a gente pensa em vários gols num mesmo jogo de Bundesliga, imediatamente vem o que à cabeça? Aquele espetáculo do Lewandowski, ainda pelo Bayern de Munique, quando ele vem do banco e mete 5 buchas em 9 minutos pra deixar o Guardiola com aquela cara, né? Só que mesmo com esse show de 5 gols, teve um cara que conseguiu meter ainda mais bolas na rede num só jogo do campeonato alemão. Vem comigo que essas histórias de hoje são boas, beleza? Na temporada 77 e 78, o Colônia tinha no plantel o goleirão Schumacher, que não é este Schumacher, embora, curiosamente, o Michael também seja fã do Colônia, e além dele, um atacante chamado Dieter Miller, que tinha chegado alguns anos antes e sempre brocava os seus golzinhos. Aí os bodes do Colônia foram enfrentar o Werder Bremen, e ele guardou nada menos do que 6 gols, ajudando o Colônia a ganhar por um sonoro 7-2 e de quebra estabeleceu um recorde que perdura até hoje, o de maior marcador num único jogo de Bundesliga. Só que o site oficial do campeonato alemão afirma que não havia câmeras de TV presentes no estádio naquele dia. Tristeza, então não tem os gols pra mostrar, beleza? Porém, o Eurão é jornalismo investigativo. A gente foi atrás e realmente, a única coisa que deu pra achar foi uma entrevista do próprio Dieter falando de um jeito bem sucinto sobre o que ele fez. Aconteceu meio que num frenesi. O mais legal disso tudo é que nessa mesma temporada o Colônia acabou empatando em pontos com o segundo colocado, mas levou o título alemão pelo saldo de gols. Então dá pra realmente dizer que o instinto matador do Dieter Miller de meter 6 gols nesse jogo aí fez o time sim ganhar o campeonato. Agora, se nem o Leva, nem o Haaland conseguiram quebrar esse recorde, acho que vai continuar com o Dieter Miller por mais um bom tempo, né? Inclusive guarda o nome dele, porque não é a única vez que ele quebrou um recorde que vai aparecer aqui nesse vídeo. Agora pegamos um avião pra Itália e diferentemente da Bundesliga, a Série A italiana tem 2 nomes que igualaram o mesmo número de gols em uma única partida, começando com o Silvio Piola, o mais famoso dos dois, que foi pioneiro quando defendendo um clube chamado Pro Vercelli, guardou 6 bolas na rede contra a Fiorentina em 1933, num jogo que curiosamente também acabou em 7-2 e que curiosamente também não tinha ninguém filmando, né? Diferente do Colônia, o Pro Vercelli acabou a temporada 33-34 na 7ª posição. Mas ó, os caras têm 7 escudetos no currículo, beleza? Vai achando que a equipe de Vercelli não tem a camisa pesada? Eles têm mais Série A italiana do que o Napoli e a Roma somados, beleza? Tudo bem que faz 103 anos que eles ganharam pela última vez. É difícil até encontrar alguém vivo pra contar a história do último escudeto deles, mas isso aí é detalhe. Agora, o legal é que até os dias de hoje, o Silvio Piola é um grande ídolo da instituição, a ponto do estádio dos caras receber o nome dele e, curiosamente, o estádio do maior rival do Pro Vercelli, que é o Novara, também se chama Silvio Piola, já que o craque foi ídolo nas duas equipes. Doideira completa. Imagina se o Grêmio e o Inter tivessem estádios diferentes com o mesmo nome, em homenagem ao mesmo jogador, né? Sei lá, Arena Edenilson. E ó, outro cara que igualou a marca do Piola foi o Omar Sivori, quase 30 anos depois. Ele atuava pela Juve em 1961, quando meteu 6 bolas na rede, e não foi contra um adversário qualquer, foi contra a Inter de Milão, num jogo que acabou 9-1 pra velha senhora. Até hoje, a maior derrota sofrida pelos Nerazzurri na liga. Isso, claro, até o Pulisic meter 7 gols pelo Milan e destroçar o recorde, mas vamos dar tempo ao tempo que vocês não estão preparados para esse fato ainda. O que vocês estão preparados é pra ver essa imagem aí na tela, que mostra que vários de vocês não são inscritos aqui do Eurão. Pô, sacanagem! Se você gosta do nosso trabalho, por favor, clica no botão vermelho embaixo do vídeo, inscreva-se aqui no canal, que isso não só dá uma força monstruosa pra gente, mas também ajuda você a encontrar nosso conteúdo mais facilmente pros próximos vídeos, beleza? A gente vai agora pra Portugal, onde um cara não só quebrou o recorde, como não satisfeito ainda, quase quebrou de novo. Apesar de muitos craques geracionais terem feito carreira em Portugal, né, como o Eusébio, de quem a gente já falou num vídeo especial aqui do canal, especialíssimo inclusive, o cara que detém o recorde de mais gols numa mesma partida é um artilheiro histórico que é muito grande em Portugal, mas talvez pouco conhecido fora dele. Eu fico chocado às vezes o quanto que esse cara é subestimado mundo afora. Trata-se do luso-angolano Fernando Peiroteu. Em 1942 ele atuava pelo Sporting e enfrentando o Lessa guardou nada menos do que 9 golos
ajudando os Leões a conquistarem um triunfo por 14-0. O mais bizarro é que mesmo tratorando o oponente, o Sporting não conseguiu a taça nessa temporada e o Peiroteu acabou o campeonato apenas como vice-artilheiro, tá? Agora, o interessante é que 6 anos depois, em 1948, o mesmo Peiroteu, ainda no Sporting, onde ele passou toda a sua carreira, quase quebrou o próprio recorde quando ele meteu 8 buchas diante do Boa Vista numa vitória de 12-1. O cara quebrou o recorde do campeonato português com 9 gols num jogo só e depois ainda fez 8, pra deixar claro que o recorde e o vice-recorde são dele, né? Ao total são 524 gols do Peiroteu com a camisa do Sporting. É muito doideira, e o mais doido é que talvez muitos de vocês nunca tinham ouvido falar dessa lenda. Ainda na Península Ibérica, a gente vai pra Espanha, e se você pensou que talvez o Cristiano Ronaldo ou o Messi tinham esse recorde de mais gols num jogo de campeonato espanhol, você está enganado. Esse é um dos poucos recordes que não pertence a nenhum dos dois, tá? Isso porque em La Liga o recorde tá na mão de 2 caras. O primeiro deles é o Arana do Atlético de Bilbao. O Guilherme Arana foi o primeiro a conseguir... Ah, não é esse Arana, é outro. Beleza. Agustín Salto Arana foi o primeiro que conseguiu chegar na marca de 7 gols em um jogo só. Foi lá em 1931 contra o Barcelona, defendendo o Bilbao, obviamente, onde ele ajudou o clube do País Basco a vencer os catalães por 12-1. Naquela que até os dias de hoje é a maior goleada sofrida pelo Barcelona. E nessa época aí, o Bilbao era uma potência na Espanha. Tranquilo, não era um time coadjuvante não. E o outro jogador que bateu esse recorde foi o Laszlo Kubala, que fez 7 gols também, um pouco mais de 2 décadas mais tarde, lá em 1952. Ele meteu as 7 buchas contra o Sporting Gijón, abrindo o placar aos 11 minutos e só passando a régua aos 89, ou seja, o cara passou o jogo inteiro blocando, cara. Então, parabéns pra esses 2 craques. E aí você se pergunta, pô, o recorde é antigo, não é possível que ninguém consiga bater. Meu camarada, nem o Cristiano, nem o Messi conseguiram. Então é muito difícil que vai ser quebrado, né? Mas de repente vai que o Mbappé mete 8, vai saber. Falando em Mbappé, mesmo jogando muito na Ligue 1, ele também não conseguiu quebrar lá o recorde de mais gols marcados num jogo. E os 2 jogadores que conseguiram guardar esse recorde pra si também fizeram isso lá na década de 30 do século passado. E curiosamente contra o mesmo rival, olha só que loucura. Primeiro em 1935, um camarada chamado André Abeglen do Sochaux começou metendo gol aos 4 minutos e parou só aos 85, guardando 7 bolas na rede diante do Valenciennes, em partida que acabou num sonoro 12-1 também, beleza? E tá difícil arranjar um vídeo mais complicado pro nosso querido editor, não tem gol nenhum pra mostrar. Eu aqui casualmente falando pra vocês de futebol de 100 anos atrás, né? Bem de boa, se vira editor e muito obrigado. Mas ó, o time que tomou essa goleada foi o Valenciennes, como eu falei, e eles não tiveram nem tempo de se recuperar do trauma, porque míseros 3 anos depois, em 1938, mais uma vez, eles tomaram uma goleada, dessa vez de 9-1, do Rouen, que tinha um jogador chamado Jean Nicolas. E o Jean Nicolas também meteu 7 buchas, beleza? Então aí os recordistas marcados na história, mas é difícil encontrar alguém atualmente que tenha visto isso daí. Agora, o nível do futebol naquela época talvez fosse bem pior, mas que o futebol era entretenimento puro, se pá que era, né? E ó, a gente tá focando nas ligas, né? Mas falando em entretenimento, fica a curiosidade que o recorde da Copa da França é mais absurdo ainda. Teve um jogo entre o tradicional LAN e o clube amador Albi na temporada 42-43, em que o atacante Stefan Dembic, conhecido simplesmente por Stannis, enfiou 16 bolas na rede do Albi. 16. Eu não sei que feitiço que a Melisandre jogou nele pra ele jogar tanta bola assim, mas funcionou, né? O resultado final do chocolate da sapatada foi um absurdo, ridículo e impensável 32-0. A marca do Stannis, inclusive, rendeu a ele o reconhecimento do Guinness como detentor do maior número de gols marcados em um único jogo, hoje empatado lá com o atleta do Chipre. Ele merecia o trono mesmo, hein? Vai dizer que não. Mas ó, seguimos nos recordes antigos e vamos lá pra Holanda, porque em 1956 a Liga Nacional passava por um período de transição, o que era chamado de Netherlands Football League Championship, que não era um campeonato lá muito bem estruturado, cedia passagem pra Eredivisie, que é o que a gente conhece hoje em dia como a primeira divisão holandesa, mas foi no apagar das luzes dessa primeira competição que o Henk Schouten gravou seu nome. Em 1956, defendendo o Feyenoord, ele cravou nada menos do que
que 9 gols diante desse time aí de nome impronunciável. Eu que não vou tentar, né? ASC de Volenwijkers. Mas ó, o artilheiro então meteu esses 9 gols e ajudou o Feyenoord a vencer por 11-4 e aproveitando o fim de uma era para se consagrar como o maior artilheiro dessa primeira fase do holandesão, né, antes da Eredivisie. Curiosamente, ele chegou a marcar o 10º gol nessa partida, mas foi anulado e diz a lenda urbana que ao passar por ele, o juiz teria dito: "Você já marcou gols o suficiente hoje." Olha que canalha se isso foi verdade, hein? É impossível comprovar se aconteceu ou não. Mas, se você achou que não ia ter um brazuca aleatório aparecendo nesse vídeo, achou errado. Isso porque ele, o homem, a máquina, a lenda, Afonso Alves, tava voando baixo pelo Heerenveen em 2007 e conseguiu brocar 7 vezes numa mesma partida. Foi quando o time dele meteu 9-0 no Heracles, o que ajudou o atacante brasileiro a garantir a artilharia da liga naquela temporada, o prêmio de melhor jogador daquele ano e o que até hoje perdura como a maior marca desde que a liga holandesa é Eredivisie. E finalmente o editor sorri, porque desses gols aí a gente tem registro, temos os vídeos, bota na tela aí, vamos ver o Afonso Alves brocando sem parar. É compreensível porque que o Dunga se encantou tanto pelo maluco quando era técnico da seleção brasileira. Mas já voltamos diretamente para os registros antigos, porque na liga inglesa, mais ou menos como aconteceu lá nos Países Baixos, né, a gente encontra marcas que vão lá de trás, dos tempos da carochinha, muito antes do que a gente conhece hoje como a Premier League, que é relativamente nova, tá? A gente vai lá para baixo no ano de 1935, quando o gunner Ted Drake mostrou que a vida é boa e marcou 7 pra cima do Aston Villa em uma só dança, se tornando o cara com mais gols dentro de 90 minutos na primeira divisão. Brincadeira de criança pra ele, né? Sorte dele que nessa época não tinha um John Kendrick pra estragar a festa. Ah, e o detalhe, vocês estão vendo, tem vídeo dos gols de 1935. Eu não sei como, 90% do tempo eu sequer consigo ver onde é que tá a bola ou o que que tá acontecendo, mas tá aí na tela de vocês. Ted Drake brocando sem parar, direto do túnel do tempo. Agora, se a gente considerar só de 92 pra cá, quando a primeira divisão inglesa virou a Premier League, temos um empate quíntuplo. Cada um desses 5 jogadores aí meteu 5 gols numa partida. Tranquilo? Foi o Andy Cole pelo Manchester United, o Alan Shearer pelo Newcastle, o Defoe pelo nosso querido Totão da Massa, o Berbatov pelo Manchester United e o Sérgio Agüero quando tentou dar uma de Lewandowski e meteu 5 buchas em 20 minutos, ajudando o City a vencer o Newcastle em 2015. Ó, esse recorde aí tá madurinho pra ser batido, hein? Esse ano eu não duvido nada que o Haaland um dia acorde inspirado e meta 6 gols num jogo. Vamos ver, mas é bem batível, tranquilo? E falando no Haaland, a gente focou esse vídeo nas 7 principais ligas nacionais da Europa, mas também vale a gente lembrar de algumas outras grandes competições, incluindo a Champions, onde o norueguês é justamente um dos recordistas, considerando só a fase final da Champions, né, da fase de grupos em diante, sem aquela que a gente costumava chamar de pré-Champions. A gente tem 3 nomes empatados. Primeiro, em 2012, o Lionel Messi versão endiabrada só não fez chover contra o Leverkusen, né, brocou de tudo que é jeito, inclusive com 2 belas cavadinhas. A partida acabou 7-1, com 5 gols dele numa atuação que virou símbolo daquele ano mágico de 2012 do Lionel. Pouco tempo depois, jogando pelo Shakhtar dos brasileiros, o Luiz Adriano fez a partida da vida contra o Bate Borisov, marcando de todo jeito ali, botando 5 bolas na casinha. Ele terminou aquela primeira fase da Champions voando e deu até uma de Ibra ao dar uma entrevista falando de si mesmo na terceira pessoa. Luiz Adriano tá bem focado, tá. E o outro que divide o recorde, claro, é o próprio Haaland, que em 2023 marcou 5 gols em 57 minutos em campo contra o RB Leipzig, antes de ser substituído pelo Guardiola e deixar os fãs pegando no pé do técnico espanhol, porque ficou aquela impressão de que ele tinha que ter deixado o Haaland em campo, pro cara quebrar o recorde, fazer o 6º gol. Mas na época, que rolava aí na mente de alguns, né, é que o Guardiola não queria que o Haaland quebrasse o recorde do Messi. Agora a gente pode passar rapidamente nas competições de seleções, começando pela Eurocopa, que é um pouco sem graça, porque acredite se quiser, ninguém jamais marcou mais que 3 gols num jogo de Euro. É bem curioso se for pensar bem, né? Então a gente tem o Davi Villa, que meteu 3 naquela campanha vitoriosa da Espanha de 2008, tem o Patrick Kluivert, tem o nosso querido Sérgio Conceição, ele mesmo, tem o Van Basten, tem o Platini, tem o Klaus Allofs e claro, tem o Dieter Miller. Vocês vão lembrar que a gente abriu o vídeo falando desse cara, que é o recordista na Bundesliga, mas ele também tem esse recorde conjunto na
Eurocopa, ele meteu em 76 3 gols contra a Iugoslávia nas semifinais. Esse é outro recorde que dá claramente pra ver alguém batendo num futuro próximo, né? E a gente vai esperar que seja, sei lá, o Haaland ou o Mbappé, mas eu não duvido que acabe sendo um Patrick Schick da vida ou um Seško, né? Metendo 4 gols num jogo só. Vamos aguardar. E por último, a gente fecha com Copa do Mundo, onde o recordista meteu 5 bolas na rede num jogo só, mas não é dos nomes mais empolgantes, né? Você pode de repente estar esperando que seja um Pelé, um Garrincha, um Maradona, um Zidane, esses caras que marcaram a história das Copas, mas não, é o russo Oleg Salenko. Ele fez isso em 94, quando a sua seleção bateu o Camarões por 6-1 na fase de grupos, e claro, ele fez 5. Agora, se o recorde das Copas fica um pouco aquém do esperado, mesmo não pode ser dito do que foi feito por Art Thompson nas eliminatórias. Isso aqui é a história perfeita para fechar esse vídeo, beleza? Ele defendia a seleção da Austrália no ciclo pro Mundial de 2002, quando o Art deitou e rolou pra cima da Samoa Americana, metendo simplesmente 13 gols numa vitória por 31-0. Só não foi mais humilhante que aquele confronto de Copa da França que eu contei anteriormente, e até hoje esses 13 gols do Art são um recorde num jogo só, né, dentro do futebol de seleções. Certamente pesou o fato de que Samoa Americana, com relação à Austrália, é aí, com todo respeito, quase que um San Marino em relação à seleção francesa, digamos, né? Inclusive, a gente tem outro vídeo em que a gente conta com detalhes a incrível história dessa seleção aí de Samoa Americana. Vale a pena clicar pra assistir, porque a história completa é bem bacana, curiosa e até engraçada, beleza? E tem mais, gerou até um filme. ASC de Volenwijkers. Como é? Ask the Volenwijkers. Ask essay de Volenwijkers. Como é que É é? assim que ela falou, né? Assim que ela falou. Ask essay de Volenwijkers. Igualzinho. É igualzinho.